3 alertas críticos publicados nas últimas 24 horas colocam a mesma pergunta na mesa de equipes de tecnologia. A inteligência artificial corporativa está sendo tratada como aplicativo comum ou como uma nova camada de privilégio? O primeiro alerta envolve o Microsoft 365 Copilot. O segundo envolve Azure OpenAI. O terceiro envolve o Microsoft Entra Provisioning Service. Em todos, o impacto reportado é elevação de privilégio. Em 2 deles, a classe declarada é SSRF. E em um deles, a classe é redirecionamento para site não confiável. A tese central deste Cyber Report é: os alertas críticos em Microsoft 365 Copilot, Azure OpenAI e Entra mostram que a superfície de risco da inteligência artificial corporativa não termina no prompt. Ela passa por redirecionamentos SSRF, identidade, permissões e integrações de nuvem. A pergunta dramática que vamos responder até o fim é: se uma ferramenta de inteligência artificial já tem acesso a dados, conectores e identidade corporativa, o que acontece quando uma falha muda a fronteira entre entrada e privilégio? Este episódio é uma reportagem defensiva. Não vamos reproduzir payloads, rotas, parâmetros, provas de conceito, sequências de requisições ou qualquer detalhe que transforme uma notícia em tutorial de abuso. O objetivo é explicar o que foi confirmado por NVD e MSRC, porque isso importa para empresas que adotam inteligência artificial e nuvem, e quais decisões mudam nas próximas horas para defesa, governança e gestão de risco. Vamos começar pela linha do tempo. Na janela analisada, o NVD registrou um conjunto de vulnerabilidades críticas com publicação em 2 de julho de 2026 e atualização no mesmo dia. Entre elas aparecem 3 alertas da Microsoft que se conectam por uma história comum: Copilot, Azure OpenAI e Entra. O MSRC também lista essas falhas na atualização de julho, com severidade crítica para os 3 casos. No momento da coleta, as páginas da Microsoft marcavam os casos como não explorados e não divulgados publicamente. Isso não elimina a urgência. Significa apenas que a defesa não deve vender pânico onde a fonte não confirmou exploração ativa. O primeiro caso é o CVE 2026-4106, descrito pelo NVD e pelo MSRC como uma vulnerabilidade de elevação de privilégio no Microsoft 365 Copilot. A classe citada é redirecionamento de URL para site não confiável ou Open Redirect. O score base informado pelo MSRC é 9.3, severidade crítica. O vetor é de rede, a complexidade é baixa, não exige privilégios prévios, mas exige interação do usuário. A confidencialidade e a integridade aparecem com impacto alto, enquanto disponibilidade aparece sem impacto no vetor CVSS informado. Open Redirect parece simples demais para estar em um episódio sobre inteligência artificial, mas esse é justamente o ponto. Em ferramentas corporativas modernas, um redirecionamento não confiável pode quebrar expectativas de confiança. Usuários reconhecem domínios, fluxos de autenticação, experiências integradas e convites vindos de plataformas que já fazem parte do trabalho. Quando o ambiente envolve Copilot, documentos, e-mail, reuniões, busca e contexto corporativo, a fronteira entre interface confiável e destino externo precisa ser muito bem controlada. A defesa aqui não é dizer que todo redirecionamento vira invasão. A defesa é entender que o Copilot é uma porta de interação com dados e produtividade. Se uma vulnerabilidade afeta a forma como uma pessoa é levada de um ponto confiável a outro, o risco não está apenas no link. Está na confiança transferida pelo contexto. Por isso, times de segurança precisam revisar políticas de link, filtros, proteção contra phishing, logs de autenticação, consentimentos de aplicativos e alertas de acesso incomum, especialmente quando identidades privilegiadas usam ferramentas de produtividade com muitos dados agregados. O segundo caso é o CVE 2026-45499 em Azure OpenAI. Aqui a descrição fala em Server-Side Request Forgery, SSRF, permitindo elevação de privilégios sobre a rede. O MSRC atribui score base 9.9 crítico. O vetor é de rede, a complexidade é baixa, exige privilégios baixos, não exige interação do usuário, altera escopo e aponta impacto alto em confidencialidade, integridade e disponibilidade. No momento da coleta, também constava como não explorado e não divulgado publicamente. SSRF é uma classe perigosa porque desloca a pergunta de segurança. Em vez de perguntar apenas o que o atacante consegue acessar diretamente, a defesa precisa perguntar o que o serviço vulnerável consegue acessar em nome dele. Em nuvem, isso pode ser especialmente sensível, porque serviços conversam com APIs internas, endpoints de metadados, filas, armazenamento, redes privadas, conectores e identidades gerenciadas.
Não é necessário detalhar caminhos de exploração para entender o impacto. Quando um serviço do lado do servidor pode ser induzido a fazer requisições indevidas, a fronteira de rede deixa de ser a fronteira real. O ângulo de inteligência artificial é real porque Azure OpenAI não é apenas um modelo isolado. Em produção, ele costuma estar conectado a aplicações, bases documentais, pipelines de recuperação, filtros de conteúdo, gatewais, ferramentas internas, logs, sotorage, identidades e políticas corporativas. Muitas empresas constroem assistentes, copilotos internos e automações em cima dessa camada. Se a fundação que recebe prompts, chama serviços e entrega respostas ganha uma falha crítica de elevação de privilégio, a prioridade não é discutir ficção científica, é mapear integrações e permissões. O terceiro caso é o CVE 2026-57100. No Microsoft entra Provisioning Service, também descrito como SSRF com elevação de privilégio sobre a rede. O produto listado pelo MSRC é Microsoft entra Provisioning Service. O score base é 9.9, crítico com vetor de rede, baixa complexidade, privilégios baixos, sem interação do usuário, escopo alterado e impactos altos. O nome SyncFabric aparece na descrição do NVD. De novo, a fonte da Microsoft marcava como não explorado e não divulgado publicamente no momento analisado. Este alerta talvez seja o mais estratégico para a governança, porque fica perto da identidade. Provisionamento é o mecanismo que cria, atualiza, sincroniza e revoga acesso entre sistemas. Em uma empresa moderna, identidade não é apenas login. É ciclo de vida de usuário, grupos, aplicações, permissões, conectores, mudanças de cargo, desligamentos, integração com SaaS e automações de acesso. Uma falha crítica nessa vizinhança precisa ser analisada com a mesma seriedade de uma falha em infraestrutura central. Agora conecte os 3 pontos. Copilot toca experiência e confiança do usuário. Azure OpenAI toca a camada de inteligência artificial e aplicações que chamam serviços em nuvem. Toca identidade e provisionamento. Separados, são 3 CVEs. Juntos, eles desenham a superfície real da inteligência artificial corporativa, interface e modelo, serviço, rede, identidade e autorização. A promessa da inteligência artificial empresarial é justamente conectar tudo isso para acelerar trabalho. A responsabilidade defensiva é garantir que essas conexões não virem atalhos de privilégio. Isso muda como priorizar correções. CVSS é importante, mas não é a única pergunta. A pergunta operacional é: onde esse componente está no meu ambiente? O Copilot está habilitado para quais usuários e grupos? Quais dados ele pode consultar? Quais políticas de compartilhamento e DLP estão ativas? Azure OpenAI está exposto por quais aplicações? Usa identidade gerenciada? Fala com redes privadas? Provisioning está sincronizando quais sistemas críticos? Quais conectores têm permissões amplas demais? Para equipes de nuvem, o plano defensivo começa por inventário. Liste tenants, assinaturas, serviços Azure OpenAI, aplicações que consomem esses serviços, conectores de rede, identidades gerenciadas, service principais e permissões. Depois, verifique se há orientação de mitigação, correção ou atualização aplicável nas páginas do MSRC e nos painéis da Microsoft. Em serviços gerenciados, parte da correção pode ocorrer do lado do fornecedor, mas isso não substitui validação de postura, exposição e credenciais no cliente. Para equipes de identidade, revise eventos de provisionamento, mudanças inesperadas de grupos, criação de contas, alterações de atributos, falhas de sincronização, consentimentos recentes e permissões de aplicativos. Procure anomalias no período após a publicação dos alertas, sem presumir exploração. O objetivo é confirmar se o ambiente permaneceu dentro do padrão esperado e reduzir a janela de risco caso algum comportamento estranho apareça. Para equipes de segurança de aplicação, o recado é fortalecer fronteiras entre entrada e ação. Aplicações que usam modelos de inteligência artificial não devem receber permissão ampla por conveniência. Cada ferramenta, conector e API chamada por um assistente precisa ter escopo mínimo, autenticação forte, logs, limites de rede e validação explícita. Quando a aplicação de inteligência artificial precisa buscar documentos, chamar sistemas internos ou executar workflows, ela deve fazer isso com identidades separadas e permissões específicas, não com uma credencial genérica que abre portas demais. Também é importante comunicar sem exagero. Não há nas fontes consultadas confirmação de exploração ativa para estes 3 alertas no momento da coleta. A CISA foi tentada como fallback para o catálogo de vulnerabilidades exploradas conhecidas, mas o acesso retornou HTTP 403 neste ambiente automatizado. Por isso, não vamos afirmar algo que não foi verificado. O que está confirmado é suficiente: severidade crítica, impacto de elevação de privilégio e produtos centrais para inteligência artificial, nuvem e identidade. O que muda agora para líderes?
Primeiro, pare de tratar a adoção de inteligência artificial como projeto isolado de inovação. Copilots e apps de modelos entram diretamente no mapa de identidade, DLP, rede, auditoria e resposta a incidente. Segundo, exija uma matriz de permissões para ferramentas de inteligência artificial. Quais dados acessam, quais ações executam, quais conectores usam, quem aprova e como logs são revisados. Terceiro, inclua serviços de inteligência artificial e provisionamento nos exercícios de crise. Se um alerta crítico aparece, quem decide mitigação, comunicação e validação? O que muda para usuários? A recomendação continua simples. Desconfie de fluxos inesperados, especialmente quando uma ferramenta corporativa leva você a um destino externo, pede nova autenticação, solicita consentimento ou pressiona por ação rápida. Usuários não devem ser a única barreira de defesa, mas continuam sendo sensores importantes. Reportar um link estranho, uma tela de login fora do padrão ou um consentimento inesperado pode revelar falha de configuração ou tentativa de abuso antes de virar incidente maior. A resposta à pergunta dramática é esta: quando uma ferramenta de inteligência artificial tem acesso a dados, conectores e identidade, uma falha que altera a fronteira entre entrada e privilégio pode transformar produtividade em caminho de risco. Não porque a inteligência artificial seja mágica, mas porque ela está conectada a sistemas que importam. A defesa, portanto, precisa sair do discurso genérico sobre prompts e entrar na arquitetura concreta. Redirecionamento seguro, SSRF mitigado, identidade mínima, logs úteis, conectores revisados e privilégio reduzido. A conclusão defensiva do dia é objetiva. Leia os advisories do MSRC para CVE 2026, 4106, CVE 2026, 45499 e CVE 2026, 57100. Verifique exposição e configuração de Microsoft 365 Copilot, Azure OpenAI e Entra Provisioning Service no seu ambiente. Revise permissões, consentimentos, identidades gerenciadas, conectores e logs. Não divulgue pânico se a fonte não confirma a exploração, mas também não adie triagem só porque a exploração não foi confirmada. Em inteligência artificial corporativa, a pergunta certa não é apenas o que o modelo responde, é o que o ecossistema ao redor dele tem permissão para fazer.